na reunião, na última reunião que a gente conversou sobre relatório de gestão, o relatório de gestão não ser também proforme. Um relatório, aí a gente trabalha com relatórios de gestão, né? Então, quem é gestor ou quem colabora com a gestão e quiser qualquer tipo de relatório, qualquer tipo de informação para tomar decisão, ele possa ter de uma forma rápida, fácil, segura. Então, a ideia é basicamente essa, que a gente possa, no decorrer da execução, poder tomar uma decisão para mudar uma trajetória. Então, é basicamente essa, dessa forma, é dentro desse ambiente que a gente quer trazer, que a gente está o PDU. Então, a gente está bem ali no início ainda, né, mas essa rede, essa musculatura que a gente quer montar para os próximos anos. Bota lá. Na verdade, marca e coloca em preto. Tá aí. Não, pode ser aqui, tá? Pode ser aqui. Os desafios e próximos passos. Então, aprovar o PDI, partir para uma ideia de plano de metas, tá? Que é um pouquinho junto já com o PDU, a gente já está trabalhando nisso, junto com vocês. Tá? O PDU em si, e aí eu fiz destaquei 2 pontos, que é a questão do organograma, que é a questão do regimento interno. A gente precisa fazer esse enfrentamento de realmente ter a gente, a nível da reitoria, pensando em reitorias e as pró-reitorias, precisa fazer essa entrega, a gente precisa resolver isso, a questão dos regimentos, tá? Os painéis de monitoramento, que já estão sendo elaborados, tá? E a avaliação, pensar uma avaliação para a tomada de decisão. Então, esses são os próximos passos de forma bem imediata. Então, de imediato mesmo, aprovar o PDI, e aí é lógico que esse é o início, né, desse debate. A gente já tem um workshop do PDU, já para ser feito nos próximos dias, acho que 17 e 18, né? E aqui, gente, um detalhe é a questão de que pensar, né, como é que é a metodologia, qual é que é a forma, o conteúdo realmente do PDU. Eu acho que trazer isso para o nosso ambiente, capacitar não só o dirigente, mas quem está ali trabalhando, acho que os administradores e quem vocês acharem que que esteja realmente diretamente ligado, né? E o nosso fórum de gestão, que foi inclusive o motivo da gente refazer o nosso cronograma da comissão de consulta dos campi, né? Então, esses são os nossos próximos passos, bem imediato. E era isso, gente, que eu queria apresentar para vocês. Amanda, tu queres agradecer a turma? Queres que eu faça para ti? Boa tarde a todos. É só agradecer mesmo as meninas, todo mundo da Proplan, né, que, para quem não sabe, eu fiquei durante o mês de junho analisando o documento lá na Proplan mesmo. Então, agradecer as meninas, Alcione, Renata, Gisele, aos especialistas em projetos, o Jorge Tribuzzi, hoje servidor da UFAM, ao nosso arquiteto Pet Arruda, a minha professora de outra graduação, professora Fabiana Escobar, na questão de gestão de pessoas, e as colegas pedagogas, minhas colegas de graduação, que me ajudaram na parte do ensino. E também, especialmente, ao professor Marcel Romano, pela sua paciência nos meus questionamentos, nos embates que eu tive com ele. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigado, Amanda. Isso. Agradeço ao professor Rogério Fabacho e, claro, agradeço a todos essa
coletividade envolvida, né, em particular aos diretores das unidades acadêmicas que se debruçaram por muitas e muitas horas, as pró-reitorias, as equipes das pró-reitorias. Então tem um trabalho aí, muitas mãos para chegar até esse momento. Então é abrir espaço agora para nós fazermos a discussão do tema. Então está aberto agora a discussão e franqueada a palavra aos conselheiros. Se tiverem alguma consideração. Professora Lana. Verificando o documento, na parte de laboratórios, eu percebi que houve uma alteração no que foi enviado para a Proplan e o que está no documento final. Retiraram todos os laboratórios previstos, pelo menos foi o que eu verifiquei do IBEF, e tem um número a menos de laboratórios. Eu verifiquei no processo. Com relação ao curso de graduação, a gente tinha a previsão de implantar veterinária, e tinha até um cronograma que seria 2022. Já verifiquei no documento final que foi colocado para o futuro, né? Por demanda, né? E outra questão que o texto relacionado à RID, eu acho que deveria ser simplificado, a parte onde fala que vai ter uma resolução própria e retirar, até porque a gente estava decidindo questões relacionadas à infraestrutura dela, como a fazenda que a gente havia discutido, e está lá dentro como se fizesse parte da RID no documento, né? Então, assim, verifiquei que o documento ele modificou um pouco do que a gente havia trabalhado naquele momento, no primeiro momento que a gente finalizou, e que depois passou pela comissão, né? Então, eu gostaria de saber por que houve essa alteração nos nossos laboratórios e essas questões futuras aí. Na verdade, olha, com relação ao curso em si, foi o que nós fizemos. A gente pegou os cursos que estão mais adiantados e que têm uma condição maior de ser execuível efetivamente, e colocou como a oferta em si, como que vai acontecer. Agora, aqueles que a gente considera que tenha uma trajetória um pouco mais, vamos dizer, extensa, uma execuibilidade um pouco mais difícil, a ideia é se ele é execuível ou não, para a gente se comprometer a realmente ter. Por exemplo, tiveram outros cursos, né, uma pergunta que sempre fazia, e medicina? Pô, a gente quer muito medicina, mas a gente tem condições, a gente vai se comprometer com curso de medicina, sabendo o quanto é difícil trazer um curso de medicina para cá. Então, é basicamente essa. Agora, esse documento aqui, professora, ele não foi alterado, isso eu posso lhe garantir. Da última reunião da comissão executiva, foi esse documento aqui. Tá? Foi... O mesmo processo... No primeiro momento, quando aparece o documento, está lá os laboratórios. No segundo processo, que é o final, já não está os laboratórios. Tá, olha, a questão do laboratório em si, aí eu posso lhe dizer que eu não tenho uma resposta para lhe dar neste momento. Teria que sentar com você, porque a questão do laboratório, o que foi que nós fizemos? Nós apenas nós separamos os laboratórios, conforme foi solicitado pela comissão especial, a gente apenas separou os que já estavam instalados e os que iam os previstos, né? A gente só fez essa alteração, a gente só fez esse desmembramento. A gente não chegou a excluir ou incluir nenhum laboratório depois que a gente conversou. O que pode ter acontecido que nesse trabalho manual possa ter sido excluído alguma coisa nesse sentido, mas da lista que a gente tinha, a única coisa que nós fizemos, e a lista de laboratórios implantados e a serem implantados, ela também foi
Na última reunião da executiva, ela foi apresentada também. Assim, é essa a lembrança que eu tenho, é isso que eu tenho para falar agora nesse momento. O documento que eu trouxe para cá, em nenhum momento ele foi alterado desde aquela nossa última reunião da comissão. Então, o que ficou decidido lá está aqui. Então, não aconteceu da gente ter sentado na comissão executiva, ter ido para a Propan, em algum momento a gente chegou, excluiu, tirou da nossa cabeça, entendeu? Não aconteceu isso. Principalmente, Rogério, porque se não tiver previsto no PDI, a possibilidade de ter implantação de um laboratório, que vai surgir no núcleo, ele não está ainda no PDI, pode dizer simplesmente assim, olha, IBF você não tem laboratórios previstos, então não vai ser implantado. Né? É só nesse sentido assim de... Como houve uma demanda, até a descrição dos laboratórios, tudo, então a gente tem que ter o cuidado, como é um documento que vai ficar, né, norteador de decisões, ele não pode ter falhas com relação Eu posso dar uma sugestão para você já, da mesma forma como o curso de veterinário ele está no corpo do PDI, como uma demanda, ele está lá, tá? A gente pode fazer da mesma forma para o laboratório. Então, a gente tem os que já estão implantados e os que serão implantados. A gente poderia inserir nos que já estão implantados, tá? Isso aí eu acho que é muito tranquilo para a gente fazer. Professor Rogério, eu tenho a impressão que nós tínhamos também deliberado pela separação de uma licenciatura que nós temos lá, que é a língua portuguesa e língua inglesa, que de fato já existe de forma separada, e a gente havia sugerido, inclusive o Fórum de Graduação também encaminhou essa proposta. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada depois nisso também. Tá. Língua inglesa. Rogério, a título de informação lá do curso de Engenharia Mecânica, né, a previsão dele é para o ano de 2020, na apresentação constava 2021. Com relação aos laboratórios do IEG, né, nós encaminhamos a Proplan a descrição dos nossos laboratórios, recai no mesmo problema do IBF, né, a contagem dos laboratórios está correta, entretanto, a descrição dos laboratórios não consta no documento de todos os institutos. Isso é importante até para o próprio planejamento da instituição na compra de equipamentos, né? Foi o que nos foi passado, essa diretriz. Então, eu acho que é importante inserir no documento essa descrição, para a gente ter um subsídio maior, até, como disse a própria Lana, na tomada de decisão. Ok? Ok. Com relação a... Uma sugestão que eu dei, eu creio que inclusive em alguma das reuniões, foi que para nós separarmos o que são demandas daquilo que a gente tem efetivo planejamento. Porque a gente pode correr o risco de colocar, por exemplo, eu lembro bem claramente falando com os diretores de unidade, quando a gente abre assim, quais são os cursos que nós queremos? Cada unidade acadêmica lista 3 cursos. Então, vamos botar aí, dá uns 39 cursos. A lista tem nessa faixa aí, quase 40 cursos. O que é factível nos próximos 5 anos a gente criar? Olha, sinceramente, sendo muito otimista, 3 cursos. A gente, inclusive, fez até provocação para os diretores. Ter uma maturidade institucional para escolher desses 40 que são os 3, quais são, né? Será que a gente tem condição de fazer isso? Sendo agora assim, mais pé no chão, talvez 1 ou 2, talvez, porque eu não consigo ver nenhuma política de expansão, nenhuma sinalização nessa direção. Então, novos concursos, não vejo possibilidade, quer dizer, o que eu vejo são possibilidades de arranjos com o que nós temos de capacidade instalada já. Né? Então, eu acho que vale a mesma observação em relação a laboratórios, prédios. Poxa, quando eu olhei, né, a primeira versão, falando, por exemplo, não consigo lembrar agora um exemplo, mas tinha, por exemplo, um prédio, não sei se é a Biblioteca Central, ou se
vai me faltar agora realmente um exemplo que me chamou a atenção. Eu falei, olha, o que nós temos para construir para os próximos 5 anos praticamente é o que a gente já tem feito, porque já está em andamento algo que já consome praticamente todo o nosso recurso de capital para os próximos 5 anos. Não consigo ver nenhuma sinalização positiva na direção de que vai ter mais investimentos para infraestrutura. Então, o que eu acho extremamente salutar? Colocar isso como demanda, porque aí eu entendo fortemente que, caso haja uma mudança de cenário, você vai puxar do que está no PDI, daquilo que foi pensado como demanda, para a gente não pensar coisas novas. Nós vamos puxar do que foi demandado naquele momento. Se tiver, de repente, cursos, laboratórios, mas eu vejo que há uma diferença muito forte entre o que a gente se compromete que vai fazer com demanda, né? Vontade de fazer. Eu acho que vontade de fazer, como o próprio Rogério falou, penso eu que deveria colocar, né? Acredito eu, né, pelo menos das discussões que eu vi, que há essa demanda assim, regional para a gente ter um curso de medicina. Acho que poderia colocar lá, num PDI em algum lugar, mas colocar como? Com um planejamento que nos próximos 5 anos nós vamos ter esse curso de medicina. Olha, seria muito temerário, assim, eu acho que dizer essa palavra, é praticamente impossível, ainda que houvesse uma sinalização ano que vem, vamos ter, até nós termos a infraestrutura, fazemos os concursos, vamos conseguir esse curso de medicina? Mas, assim, vejo que em algum lugar do PDI, em algum momento, e aí eu penso que seria essa questão das demandas, né? Eu vou chamar de demanda, mas são os sonhos, nossos sonhos institucionais, né? Necessidades regionais. Queria aproveitar que alguém falou sobre essa questão dos equipamentos. Uma reunião que eu tive recente com a PROAD vai um pouco nessa direção da gente fazer o seguinte: opa, eu vou comprar o equipamento. A partir de agora, eu acho que está no momento da gente fazer a seguinte pergunta: temos esse equipamento já na instituição? Como é que está a utilização desse equipamento que você está pedindo para comprar na instituição? Número 2, você tem onde colocar esse equipamento? Tenho. Nesse local tem infraestrutura elétrica? Que agora a gente está encarando essas situações, porque nós fazemos a compra e isso gera uma série de outros gastos que não foram previstos quando a gente imaginou a compra do equipamento, né? Então, assim, eu acho que o PDI está nessa direção de pensar na cadeia de acontecimentos quando você diz assim, eu quero um curso novo. Poxa, quer um curso novo? Por exemplo, hoje, né? Qual é a nossa capacidade de absorção dos cursos novos? Eu vejo que nas reuniões do CONCEP, frequentemente aparecem o questionamento se já fizemos uma avaliação dos cursos existentes. Né? Dos cursos existentes. Quer dizer, que eu vejo que é a nossa... Como eu falei a respeito da questão da nossa expansão, vai ser o quê? Repensar os cursos que nós pensamos há 10 anos atrás, verificar se eles ainda estão nas condições iniciais, no sentido de necessidade, ou já formamos as pessoas, para a partir daí, com esses recursos humanos, físicos, de infraestrutura, podemos pensar em novos cursos. Essa é a contribuição que eu dei em algumas reuniões e também quando fui consultado sobre isso, mas eu considero bastante pertinente essas falas dos diretores. Quer dizer, acho que no sentido de aproveitar todo o material que foi colocado, ele está no PDI, inclusive acho que eu usei a palavra de a gente botar isso como um apêndice. Acho que na estrutura atual só os laboratórios estão no apêndice, né? Eu acho que... Isso, mas aí eu falei assim, acho que uma coisa importante seria assim, tudo que foi produzido deveria estar pelo menos como um apêndice, como dizer, olha, essa aqui foi a demanda levantada. E colocar lá, vai estar presente, vai estar registrado. Havendo uma mudança de cenário, você faz o resgate de quais foram as demandas, evita uma nova discussão. Acho que aproveita esse momento todo que nós tivemos de construção. Professores, eu posso trazer como uma deliberação essa sugestão do professor Hugo, a gente pegar todos os equipamentos que estão lá. Eu acho que a questão do equipamento também, junto com vocês, a gente tem tratado isso fortemente, essa questão dos equipamentos, já desde o ano passado, as aquisições, essa questão das demandas em si. A gente sabe que é muito difícil fazer as priorizações disso.
o Arlivan ali já até enxuga a testa, né, Arlivan? Acho que mais de 40 milhões de equipamentos nós temos de demandas, então é algo realmente muito, muito extenso, vamos dizer assim, essa questão do equipamento. E até assim, pensando para uma parte prática do PDI, de botar isso no corpo do PDI, porque assim, o que é que a gente tinha pensado como comissão executiva? Que a gente deixaria a lista do laboratório como um apêndice. Só que a comissão especial, né, analisando a parte da base legal, analisando outros documentos, recomendou que ele fosse incorporado ao corpo do PDI. E aí eu acho que a gente pode fazer isso, pegar esse apêndice, de repente fazer um trabalho específico de priorização, algo nesse sentido, mas de acrescentar essa questão dos equipamentos no documento dessa forma. Não sei se seria uma boa deliberação com vocês. Aí se vocês tivessem uma proposta também, fiquem à vontade para fazê-la, né? Bom, eu gostaria só de fazer uma consideração com relação à pós-graduação, né? Eu falei rapidinho com o Rogério aqui. Acho que valeria a pena uma revisão, não é? Principalmente na garantia da inserção das APCNs que foram enviadas para a CAPES. Então, passou muito rápido o slide, eu não consegui chegar em todas as propostas ali, mas pelo que eu vi rápido, as primeiras, eu não identifiquei nenhuma delas que foram enviadas. Então, garantir principalmente as que foram enviadas como inserção no documento e a construção das demais, aí fica a critério de uma nova discussão ou algo assim, como demandas, possivelmente, porque recai na mesma situação da capacidade de suporte que nós temos, não é? E, inclusive, considerar um outro detalhe importante, que possivelmente eu acho que não consta no documento, é a possibilidade de fusão de cursos de pós-graduação, não é? Que isso já foi cogitado pela própria CAPES, como uma análise externa feita na nossa instituição, identificando uma sobreposição intensa dos cursos de pós-graduação, das áreas de avaliação, e também de docentes em diversos cursos, mesmo docente participando com a mesma linha de pesquisa em diversos cursos da instituição. Então, isso não está sendo bem visto e está sendo solicitado uma análise e uma avaliação, não é, de uma possível fusão de cursos aí à frente. Então, gostaria de deixar isso como um alerta também institucional, não é, para o Conselho Universitário, que possivelmente a gente vai ter que discutir isso, sim, a nível das coordenações, das pós-graduações, dos institutos e possivelmente nesse ambiente também, certo? Então, minha sugestão seria incluir as 4 propostas que foram enviadas para a CAPES. Eu não vou ter aqui o nome certinho delas, mas seria o mestrado e doutorado profissional em Ciências e Matemáticas, Ciências Aquáticas, Antropologia e mestrado acadêmico em Letras. Esses foram, de fato, os mestrados enviados este ano para a CAPES, que nós teremos a avaliação aí ao longo do ano ou no início do ano que vem. Certo? Obrigada. Novamente, essa preocupação. Não é o que a gente deseja, mas pensa num exemplo de que você coloca um planejamento que você vai ter esses cursos de pós. Se não for aprovado pela CAPES, uma possibilidade. Aí isso vai ser contado como objetivo nosso fazer. Isso a gente não. Eu acho. Exatamente, por isso que eu acho que tem mais chance de então, fato, eu acho que por isso que eu falei, por isso eu digo que eu acho que teria que colocar como demanda. Ok. Como uma demanda, como inclusive vai ficar no documento, aí entendeu? podia ter sido poderia ser incluído no documento, inclusive foram enviados ou estão em avaliação para a CAPES ou algo assim nesse sentido. Não é? Porque esse a gente tem mais chances de ter. Porque acontece, os outros nem isso. Na tua sinalização no CONCEP, a sinalização da Propit no CONCEP, inclusive, é de que vai ser gestado uma estratégia de pós-graduação para a instituição, baseado, inclusive, numa política da CAPES que a gente não sabe nem qual vai ser. Só uma né? sinalização. Então, quer dizer, eu acho que eu quero só que todos entendam que nós estamos vivendo um momento de planejamento caótico, né? Exatamente. Quer dizer, a gente não temos muitas incertezas. Então, penso que o nosso planejamento tem que ser adaptável aos vários cenários que podem vir pela frente. Então, por exemplo, com essa sinalização, só para quem não estava no CONCEP pela manhã, com essa sinalização de apoio
aos cursos, apenas cursos de mestrado com nota 4, nós temos que pensar como fazer, se temos condição de todos os nossos 3 subirem para 4, ou uma estratégia seria essa de difundir Fusão. cursos, porque uma coisa que nós analisamos hoje de manhã, a realidade nossa hoje é que nossos professores estão em 2, 3 programas. Né? Então essa é a nossa realidade institucional. Então agora nós vamos ter que repensar. Então pergunto, né? Acho que a pergunta volta para o conselho, para a comunidade. Será essa lutar a gente se comprometer com a criação de novos cursos? É isso? Esse é o momento? Ou colocar isso como demandas, possibilidades, intenção? Ou a gente vai colocar assim como um alvo? Olha, nós vamos criar uma pós-graduação no instituto tal, no tema tal, né? Acho que assim, penso eu que dentro desse cenário, essa foi a recomendação que a gente pelo menos passou, e acho que foi o entendimento de uma boa parte aí dos membros da comissão. Exatamente. Eu acho que são demandas, porque Professora, de fato a gente ainda não tem, né? igual Nenhum como a deles. gente fez com a graduação, a gente poderia fazer com a pós-graduação. Insere uma tabela, demandas, e aí deixa lá, e aí eu acho que isso aí também, depois na deliberação, acho que isso aí a gente pode fazer esse ajuste também. E, Rogério, rapidinho, mas tem uma planilha que tu apresentaste ali, pelo que eu entendi, está como demandas lá também, previsões futuras na pós-graduação, aquilo é garantido. Olha, o que ela abre está aqui de querendo novo. dizer são cursos que já foram submetidos, até onde eu entendi ali, tem cursos que ainda não foram apresentados, né? Só para ficar registrado, para depois constar em ata, né? Pós-graduação. Da pós, né? Tinha APCN em elaboração, mas tem APCN que já foram para CAPES. Então, hierarquicamente estão... Isso, aí a gente... Dentro do PPI, né? Eu acho que é no PPI. Não, acho que é mais embaixo. Pode baixar mais um pouquinho. Aqui, começa aqui, né? Polo, baixa mais uma. Tá aqui. Certo. Aí, ó. Tá, então... Todos... Então, isso. Professora Lenise, vamos colocar todos como demanda? Inclusive, acho que não estão aqui, aí depois você informa e aí a gente insere. Tá? E nem precisa criar um outro quadro, porque vai dar trabalho para a gente ir lá no... Tá? Vamos acrescentar então aqui. Pode ser? Então pronto. Então, ok. Obrigado. Alguma outra consideração, conselheiros? Alguma outra consideração? Pode falar no microfone, professor Jaci, por favor? Professor Rogério, só antes do professor Jaci falar, seria bom só te fazer uma compilação do que já está, qual foram as propostas de alteração e o que vai ser feito para a gente poder colocar na deliberação. Só para a gente fazer um resumo. Aqui na pós-graduação, professor, pois exemplo, não. Eu lembro que na discussão nós colocamos o nome correto lá do curso de antropologia e aqui não aparece o nome do curso de antropologia. Acho que vai ser feita essa correção, né? Eu queria propor também como demanda a possibilidade de incluir o curso do bacharelado em geografia lá para o ICS. Nós estamos tentando costurar com o ICERI, alguns professores do ICERI, a possibilidade de ofertar esse curso de graduação. Tá? Professor Rogério, já tem essa compilação aí?
Só para a gente, então, fechar. Na verdade, está faltando só os cursos de pós para acrescentar, professora. Olha, tem aqui a questão da separação da letras de língua inglesa e portuguesa, né? Mecânica para 2020. Mecânica 2020, equipamentos de laboratório, incluir como apêndice. O curso de geografia, retificar o nome de antropologia. Tá, mas tá. A gente vai incluir. Tem já os nomes, professora? Esse. Qual vai ser a metodologia, Hugo? A gente já precisa ter esses nomes já para já constar na ata de aprovação, a gente independe da aprovação do PDI disso. Só os nomes para serem incluídos aqui dos programas. Acho que a decisão é fazer essa atualização e acho que a decisão está tomada aí. Se houver esse entendimento por parte dos conselheiros, podemos proceder à aprovação já com esse compromisso de fazer a atualização dos nomes. Certo? Alguma outra consideração? Professora Lana. Eu gostaria de novo de insistir como é que vai ficar a questão dos laboratórios com previsão, né? Porque pode ser uma demanda, né? A gente está pensando no PDI que é para o futuro, né? Então, se o documento vai dizer que a gente vai poder expandir com nossa demanda de laboratório, não vai poder expandir a oferta de cursos, então as unidades vão ficar estagnadas. Porque a gente vai poder expandir laboratório, vai poder expandir curso, então a gente vai ficar. Se o PDI, se a gente for a partir de agora, a gente vai seguir o que está no PDI, então a gente vai ficar, simplesmente vai assinar que a gente não vai ter possibilidade nenhuma de fazer uma expansão, né? Então eu gostaria muito de saber como é que vai ficar a questão dos laboratórios, a previsão, porque estava bem claro que a gente tinha uma previsão da implantação deles. Alguns já vão ser entregues agora, com esses que estão sendo construídos ali, né, o NTL, né? Então a previsão já é daqui a um ano e meio, mais ou menos, né, seguir o planejado e o acordado. Então tem laboratórios que estão ali. Aí quando chegar o momento da entrega e não tiver, não está no PDI, não está no PPC, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, a gente não vai ter garantia de implantação desses laboratórios. Então, eu preciso de uma previsão, até mesmo para poder retornar à unidade e dizer, olha, nós mandamos uma demanda, mas no momento não vai ser atendida porque não está no PDI. Aí, como é que eu vou fazer essa reestruturação do que a gente tinha planejado dentro do IBEF? Então, você meio que entender que momento vai ser inserido isso. Professora Lama, só uma pergunta. Essa lista de possibilidades já foi colocada em algum momento do processo? Está lá. Então, mas assim, acho que eu entendi. O primeiro documento tinha. Pois é, o entendimento agora não era colocar esses laboratórios como demanda, já não foi isso, acho que não está definido isso já. Eu pensei que tanto a questão de pós, dos cursos e dos laboratórios, constar no PDI como demandas. Porque é o seguinte, pensar o seguinte, a lista de laboratórios, pelo menos que eu lembre, é gigantesca e assim, sinceramente, os únicos que eu vejo que vão se efetivar são os do NTL. Eu não consigo vislumbrar outros laboratórios além desses. A não ser que a gente comece a reordenar laboratórios que já existem, porque a gente não vai ter espaço físico. São justamente esses, professor. Não, pois é, mas mas eu acho que o encaminhamento já foi dado. Não sei se não ficou claro. Por isso que eu pedi para fazer o. Se estava no primeiro documento, eles aparecerem, pelo menos quando o documento original, vamos dizer, a primeira versão, eles estavam, pelo menos a minha leitura foi essa, tanto em relação à infraestrutura e com relação ao curso.
Com relação ao laboratório, eu não tenho certeza. Mas com relação a esses dois, com certeza eu lembro que era um compromisso nosso por 5 anos. Como eu falei, uma quantidade de cursos que você não conseguia... não conseguiríamos com certeza. Então, inclusive, o meu posicionamento foi da gente colocar isso como... deixando claro que são demandas. Eu creio que os laboratórios podem entrar com essa mesma orientação. Não, mas é o que a professora Lan está dizendo desde o começo. Ela está dizendo desde o começo. Olha, laboratórios que estavam agora não estão nem como demanda, nem como projeto. Então, acho que é essa a questão. Sumir os laboratórios, porque concordo, no documento estava assim, previsto. Simples. Não estava assim, em fase de implantação, estava previsto. É só isso, é assegurar que vai ter a previsão. Né? Então, assim, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ele tem uma previsão que ele vai um momento existir. Né? Certo, mas ainda só, antes de mais nada, foi excluído algum laboratório da lista? Só para entender, foi excluído? Tem algum laboratório que você enviou e que ela não consta nem previsto e nem implantado? Todos os previstos não estão. Não estão. Foram retirados. Pelo menos o documento que eu olhei agora, essa versão final, não porque tem. a gente tinha... Eu estou começando a entender. A gente tem uma lista dos implantados, né? E temos uma lista dos que são previstos. Então, nenhuma dos que estão previstos está. Porque... Uhum. Entendi. Então, a primeira pergunta, tem como a gente incluir os previstos no apêndice, como a gente está imaginando? Pode? Tá? Ok. Porque, na verdade, foi isso que aconteceu. Como a lista é muito grande, muito extensa, para a questão da diagramação, o que foi que a gente fez? Os que já existem, você coloca no corpo, porque, na verdade, nenhum dos dois iria aparecer. Várias universidades fizeram isso, tá? Eles pegaram a lista de laboratório, tiraram do corpo do PDI e colocaram como apêndice. Né? Exatamente. Aí o que foi solicitado e a gente atendeu. Os que estão já implantados, a gente trouxe para o corpo e os previstos a gente se compromete a colocar no apêndice. E, Rogério, tá? Tem uma outra questão que me deixou um pouco preocupado. O NTL ele já tinha uma programação inicial. Então, pelo que tu estás falando, até onde eu tenho conhecimento, existe uma infinidade de demandas de laboratórios aí. E a gente já tinha um acordo, de certa forma, lá para os espaços pré-definidos, né? E outra coisa que não ficou claro para mim, os blocos futuros aqui do BMT, como é que vai ser? Não ficou definido quem vai para onde. O mesmo tema que foi RIDH, ao mesmo tempo que foram outros temas. Eu acho que NTL tem vida própria. Vocês vai ter um ambiente para ele, mas que ele não necessariamente possa impedir a questão do PDI seguir a vida dele normal. Eu acho que o PDI é muito maior do que esse ponto que você vai ter um momento para ser discutido. Tá? Então, basicamente esse é o pensamento com relação a isso. Olha, eu tenho... Uhum. Isso. Ok. Não. Pronto. Tudo bem. Tá? Professor, já... Posso. Posso sim. Tá, vamos lá. Fazer o ajuste da letras inglesa, língua portuguesa. Laboratórios, incluir
os não previstos como apêndice. Já estava previsto isso, o apêndice não está aqui, mas isso já ia acontecer, tá, junto com a lista dos equipamentos. O curso de Geografia em Demanda, tá, retificar a questão incluir como demanda os cursos de pós-graduação, estrito sensu, tá, e alterar a mecânica de 2021 para 2020. É isso, gente? Tá? Ok, professor. Okay. Conselheiros, então houve aí, né, uma sinalização de quais são as alterações, atendendo aí as recomendações, principalmente dos diretores. Há alguma outra consideração? Podemos ir para a votação? Professor Edilan? Oi? Claro. Vocês, eu queria, assim, só antes de passar a palavra para o professor Edilan, eu sei que o dia foi árduo, principalmente quem estava no CONCEP, eu sei que um dia é árduo, mas eu estou vislumbrando uma possibilidade, inclusive, nós encerrarmos a reunião hoje. Existe essa possibilidade, mas nós temos que voltar na questão da eleição para os conselheiros, falta acertar as datas. Então, eu queria um pouquinho mais de paciência. Nós tivemos um pouquinho mais de paciência, que o sol está dando exatamente aí nos olhos dos conselheiros, né? E aí, mas assim, só para vocês vislumbrarem que a gente poderia não ter reunião amanhã, eu precisava de um pouquinho mais de paciência para a gente encaminhar, tá? Então, eu peço essa paciência, que acho que a recompensa é boa. Professor Edilan. Professor, eu queria pedir essa atenção de vocês um pouquinho para a gente voltar aqui. Quanto mais rápido a gente se concentrar, mais rápido a gente consegue resolver. Tem na proposta do texto do PDI uma parte relacionada à RID. Tá? E nós temos uma comissão que está analisando, né, e fazendo propostas para a RID. E parte das propostas que estão sendo apresentadas na comissão, que obviamente vai ser objeto de análise desse conselho, destoam de conteúdos que estão apresentados no texto. Hoje de manhã eu até questionei a professora Helena, a gente não tinha que primeiro aprovar as propostas de alteração ou não na RID para depois fazer o PDI, porque o texto, da forma como ele está apresentado dentro da proposta do PDI, está em dissonância com o que está sendo construído como proposta de alteração no regimento. Eu queria fazer a seguinte consideração em relação a isso, né? Essa proposta que chegou até aqui da Rede H, acho que ela foi assim amplamente discutida. Eu entendo, claro que a comissão tem liberdade para fazer as proposições, o consumo também da apreciação do regimento. Vai lembrar que isso já foi alvo de discussão no CONCEP, de discussão ampla dentro dos ambientes de PDI, né? Então, eu creio que pode ser uma proposição, uma retirada, mas assim, eu considero que esse texto que está aí da Rede H, pelo menos, acho que foi fruto de muitas discussões. Inclusive, ele é baseado naquilo que foi apresentado ao CONCEP, quando o CONCEP deu o aval para a criação, e a gente está na etapa do regimento. Eu penso que, acho que é assim, a discussão, acho que, pelo menos a meu ver, o fluxo eu vou pensar o regimento a partir da concepção, e não fazer a concepção a partir do regimento. Quer dizer, acho que a concepção ela já existe, inclusive a que está no PDI, o regimento deve refletir essa concepção que está no PDI, que foi apresentada ao CONCEP. É claro que pode ainda haver as discordâncias e o consumo, de repente, reformar a decisão do CONCEP e a gente reformar aqui toda essa construção que foi feita do PDI, que faz parte dele, a RID H e tudo mais. Então, eu queria fazer essa consideração. Acho que pode ser apresentada essa proposta, mas eu queria fazer esse resgate, que ele não apareceu agora, não é? E aí penso que a discussão do regimento, o regimento deve refletir a concepção dele, e não o contrário, né? Quer dizer, eu vou construir o regimento mas para determinar a concepção dele. A proposta que a comissão instituída por esse conselho está analisando do regimento destoa do conteúdo que está apresentado aqui, em alguns pequenos itens, né, professora Lana, que é presidente? A preocupação seria só essa, assim,
A gente aprova o PDI com texto e depois a gente vai aprovar a RID com uma concepção diferente? Não, mas aí no caso, pelo menos no meu entendimento, que a gente tem que aprovar o regimento em consonância com o que está no PDI. Pois Ou é. muito próximo disso. Né? Né? Na verdade, professor, é somente, como eu já havia falado na reunião do PDI, né, quando a gente estava discutindo, não detalha a RID, porque ela vai ter um regimento próprio, ela vai ter uma apresentação própria. Quando você começa a detalhar ela com infraestrutura, com várias questões dentro do PDI, você está amarrando. Então, tipo assim, tudo que a gente está trabalhando como comissão já está aqui, né, no PDI. Então, só estou fazendo uma sugestão de a gente diminuir um pouco o texto dela, diminuir esses detalhes de funcionamento, de operação dela, porque o regimento vai dizer sobre isso. E o parágrafo final é bem claro. Atualmente, a rede está em análise pelo consumo, conforme aprovado pela decisão, e que ela vai ter um regimento próprio de criação, pronto, e dizer a concepção dela no inicial. Não precisa dizer infraestrutura, como é que ela vai acontecer. Não tem necessidade, entendeu? É só para não depois, se a gente decidir uma coisa aqui e não for o que está aqui, a gente vai estar amarrado. Ou a gente vai decidir a RID com o que está aqui, e sem discussão, então o regimento fica daquele jeito, ou a gente vai trabalhar ela e deixar mais simples, é uma coisa que a gente veio há muito tempo falando isso nas reuniões do PDI. Deixa mais simples, deixa ela ter uma liberdade para acontecer. Quando você amarra aqui, você não deixa ela com liberdade para acontecer. Ela vai ser amarrada a essa forma como está aqui. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode chegar a construir essa proposta, mas eu gostaria ainda de fazer essa defesa no sentido de que esse texto chegou aí através de uma construção de muitos momentos. Né? Então, ele não foi colocado agora. Isso aí, assim, eu entendo que há um posicionamento da professora Lana, de alguns conselheiros, é o que nós temos que ir para votação. Então, colocar o encaminhamento de mudança do texto, e aí exatamente qual é a proposição, e nós irmos para votação. Eu acredito assim, que as considerações iniciais já foram atendidas, então chegamos agora nesse ponto de uma proposição de alteração do texto. Eu quero lembrar o seguinte: o quanto estamos amarrados a um planejamento, só para fazer esse questionamento. O quanto estamos amarrados? Um planejamento, ele, por essência, ele precisa ser dinâmico. Ele é um planejamento. Então, veja, o PDI ele reflete um momento institucional, uma construção coletiva. O quanto nós estamos amarrados a ele é uma segunda discussão. Se a gente olha, pensamos que RIDH naquele momento era assim, mas agora, quando a gente for discutir a RIDH, o regimento dela, olha, há uma proposição de que não seja exatamente como nós pensamos naquele momento. Não vejo, não há prejuízo, assim, essa questão de nós estamos amarrados. Eu não consigo imaginar que o PDI seja uma amarra. Ele é um guia. Se eu for escolher uma metáfora, eu penso muito mais como um guia do que como uma amarra. Não é? Ele é um balizador, é um início de discussão, é um mapa. Né? Exatamente, acho que o mapa é importante. O mapa não te diz exatamente onde você vai, ele te dá possibilidades. Né? Inclusive, se você for olhar, né, acho que até vai ficar essa lição para os próximos que se debruçarem para o próximo PDI. Né? A gente veio de um PDI, quando você compara com de outras instituições, são PDIs mais enxutos que se atém muito mais à legislação do que efetivamente um PDI cheio de itens que a gente tinha no anterior. E aí, quando você olha a execução do anterior, é que eu não sei, acho que teve esse momento, em algum momento da construção do PDI, quando você olha o que foi que nós fizemos do PDI anterior, 2012, 2016. 7%. 7%. Em obras foi isso, né? Foi esse cálculo em 7%. Então, assim, achei muito importante. E se for olhar em termos de cursos, então eu penso que o PDI tem que ser uma coisa muito mais pragmática, e ele reflete, sim, esse momento de construção, que, inclusive, cada um, assim, pelo menos dos diretores de unidade, todos tiveram oportunidade, né, tem participação nessa construção. Eu queria fazer esse resgate, né, isso não é nenhuma coisa nova que está aparecendo. Lembrando que a RIDH já foi alvo, inclusive, de consulta pública, só ele. Né, só ele. Então, eu entendo que, quando a gente for discutir o regimento, estou entendendo que
alguns conselheiros, ou enfim, o Consul imaginou como uma oportunidade de a gente mudar completamente o que a gente vinha discutindo sobre RIDH. E é uma oportunidade, mas a RID, o primeiro documento, mudou tanto do primeiro para o que é hoje, tanto, assim como o PDI. O PDI praticamente era RID. Com a construção, a RID foi ficando à parte e o PDI foi caminhando independente, entendeu? É só no sentido que não é o documento que o CONCEP avaliou, ele foi mudando ao longo do tempo, porque ele foi se adequando, foi recebendo mais contribuições, né, à nossa realidade, ao funcionamento, à essência que precisa realmente captar recursos e não depender do nosso recurso interno. Acho que a RID vem para isso, para captar recursos, ter a nossa voz com a prestação de serviço. É isso que ela é a concepção que a gente captou tanto do PDI, como função do PDI, e como função que a universidade quer para ela. Mas da forma como o documento está, ela não é obrigada a fazer esse tipo de coisa. Ela está praticamente sendo mais um instituto, onde ela vai receber o recurso da PROAD, da PROPLAN. Então, ela vai ter toda essa amarra. Então, a gente está tentando fazer com que ela seja um órgão para captar recurso. Né? Então, por isso que a gente está mudando nessa concepção. A gente entende totalmente o que a UFOPA espera da RID, por isso que a gente quer tentar deixá-la no que a expectativa dela, né? E não da forma como ela está. Porque, por exemplo, o próprio conselho gestor são pessoas extremamente ocupadas. Como é que elas vão captar recurso? Então, isso tem que ser pensado. Né? Então, são essas coisinhas que nós estamos trabalhando na comissão. Né? Então, a liberdade que hoje a gente tem de mexer no regimento é diferente do momento que ele foi apresentado. Era completamente diferente, né? A evolução dele. Tá? Então, é mais nesse sentido, professor. E aí é só porque o texto está de uma forma, porque a gente pode simplesmente também adequar ao que for aprovado na próxima reunião, ou deixar ele mais sucinto, tirando sem algumas coisas que são operacionais que estão aqui dentro. Só isso. Eu acho assim, então eu recomendo que seja apresentada uma proposta, porque novamente assim, fica muito difícil a gente pactuar uma mudança de algo que já estava pactuado, inclusive, como eu falei, em vários fóruns. Então acho que é importante trazer essa apresentação, uma proposta clara de qual é a alteração para o consumo, para a gente fazer a votação desse destaque. Professora, só para fazer uma pequena defesa, numa fala que você fez de não conversado, né? Na verdade, como você falou, o texto da RIDH ele mudou até de posição dentro do texto. E eu fazer só um resgate, que a última reunião que nós tivemos, que foi onde a gente poderia resumir RIDH, você estava presente, a gente bateu uma... Alô? E naquele momento, eu lembro bem, a gente chegou, o que é o mínimo possível, lembro até que na última reunião a gente chegou a tirar imagem, chegou a tirar legenda, chegou a fazer tudo isso. Então, só para vocês verem o quanto a RIDH foi debatida, acho que até agora, né? Desde o primeiro dia de PDI até o último momento, a RIDH ainda está de novo, né? Temos uma proposta, qual seria a proposta para a gente colocar em votação esse destaque e logo após o destaque fazer a apreciação do PDI com o destaque ou não? Pode projetar essa parte do PDI, por favor, Eliane? Está sendo consolidada uma proposta, professora Alana, é isso? Oi? Você tem o número da página aí, professora Alana? 150, por favor, Eliane.
conselheiros, queria ponderar com vocês. Precisam de tempo para montar essa proposta? Lembrando que nós tínhamos reservado a reunião, inclusive, para ir para amanhã. Então, podemos... São 18h11. Professor, Pois não. nós estamos com muita dificuldade de fazer uma proposta de texto, porque essa proposta depende do pleno entendimento do que a comissão está trabalhando. Entende? Então, só depois que a comissão finalizar os trabalhos que a gente vai fazer uma proposta de alteração, inclusive na proposta filosófica da RID, inclusive. Tá? E aí a gente queria saber se é possível a gente aprovar o documento ainda sem essa parte da RID e, no outro momento, apresentar uma proposta de texto que esteja adequado ao que a comissão está discutindo e que vai ser discutido depois nesse conselho também. Eu vou fazer a seguinte ponderação, né? Lembrando, justamente todos os membros que estão discutindo a construção de uma proposta, vocês estiveram ativamente em todos os momentos da construção do documento. Aí chegar agora, para a gente dizer que agora eu quero fazer uma nova proposta para a Rede H, sendo que teve várias oportunidades dos nós fóruns. não estamos fazendo uma Não, eu nova queria só fazer o seguinte, a proporção, acho que nós deveríamos, o encaminhamento razoável, uma vez que não há proposta construída, é fazer a votação da aprovação ou não do PDI. Se ele for reprovado, e aí você faz as considerações. Se ele for aprovado, não há também, de novo, nenhum prejuízo, porque um PDI ele pode receber revisões, não há prejuízo, né? Eu não consigo entender uma preocupação exagerada. Eu já comentei isso acho que em outros fóruns. Me parece que há sempre é uma impressão que eu tenho, né? Uma desconfiança sobre alguma coisa secreta que vai acontecer, né? Alguma coisa secreta que vai acontecer. E aí, claramente, eu acho que não pode confundir a opinião pessoal do conselheiro com a construção coletiva de um fórum que vocês mesmos faziam parte. Quer dizer, aproveitar... Eu já passei por uma situação dessa uma vez. A gente fez uma assembleia e eu acabei me tornando presidente de uma comissão eleitoral. Eu passei na assembleia, eu fui totalmente contrário, defendi uma proposta e fui vencido. Aí quando eu fui para a comissão eleitoral, o pessoal disse, vamos agora, aqui é um outro fórum, vamos discutir. Não, aí a assembleia já venceu, já perdi. E aí acontece, fui coerente com a decisão do fórum que eu fazia parte. Fui vencido lá, mas eu acho que eu queria fazer essa consideração. Eu vejo que há uma oportunidade, sem dúvida, oportunidade de discussão sempre tem, mas eu não penso que o regimento da Rede H e o PDI são discussões, fóruns completamente diferentes. E aí a gente confundir, olha, eu estou discutindo o regimento. É claro que é uma oportunidade de colocar o seu ponto de vista, que pode não ter sido... Como eu não participei de todas as reuniões, eu não sei qual foi a dinâmica de construção. Mas que esse texto foi construído e amplamente oportunizado para a gente chegar aqui na reunião, para a gente construir um texto agora, não precisamos de mais um tempo para construir um texto. Não houve, será oportunidade para a construção desse texto, eu queria fazer essa ponderação. Então, diante da sua proposição, se não há proposta, a gente coloca para votação e os conselheiros aí têm condições de avaliar se falta essa proposição, se vai aguardar essa proposição, a gente não aprova agora, tá certo? Mas veja, sem uma proposição, por que não vamos adiar a votação? Eu queria fazer essa ponderação. Professor, eu queria aqui, em nome da nossa comissão, receber assim, com muita seriedade sua fala. Nós temos discutido a RID há muito tempo, desde as primeiras propostas, é uma discussão árdua. E não é só a RID, são vários assuntos dentro do próprio PDI. Tanto é que hoje nós temos uma comissão para funilar isso. Eu queria que o senhor ficasse muito tranquilo, enquanto conselheiro, de que o trabalho está sendo feito sem nenhum medo, sem nenhum receio, sem nenhum ranço, de qualquer possibilidade de qualquer coisa escondida por trás dos panos. Ao contrário,
A comissão ela é muito séria, formada por conselheiros que querem contribuir com a instituição, senão nós não teríamos participado de todo o processo de elaboração do PDI. E a ideia aqui é só contribuir para que a coisa flua da melhor maneira possível. Tá? Se a sua proposta de aprovar o texto como está for viável, considerando a possibilidade de alteração depois que essa comissão, se ainda existir, né, depois dessa comissão apresentar uma proposta, uma leitura sobre a RID, tranquilo, se é possível a gente fazer essa alteração no PDI daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, quando esse conselho, quando esse colegiado tiver avaliado as leituras, as visões dessa comissão, eu não vejo problemas em a gente aprovar o texto agora. Não é? Mas fique tranquilo que a gente não está com nenhuma pretensão, com nenhum receio, nenhum ranço de qualquer coisa que esteja por trás, não. Então, estamos esclarecidos. Então, por hora, temos uma proposição diante dos ajustes que o professor Rogério já mencionou. Temos uma direção de um encaminhamento para aprovação do PDI. Eu penso que automaticamente sempre tem uma proposta que vai ser colocada para não aprovação, né? Então já tem as considerações sobre mudanças que possam estar faltando no PDI, e os conselheiros se estão devidamente esclarecidos, a gente poderia encaminhar a votação. Alguém quer fazer alguma consideração ou outro encaminhamento? Então, queridos... Professor, eu tenho claro. uma pergunta. A pergunta eu fiz e eu não me senti respondido. Em nós aprovando agora o texto como está, né, depois de tanto trabalho que essa comissão vem tendo aí, vai ser possível fazer alguma alteração logo depois de, por exemplo, no caso da documentação da RID que está sendo avaliada pela comissão? Vou lhe responder de maneira bem direta. A resposta é sim, e ao mesmo tempo fazer a seguinte consideração: talvez não precise. Por quê? Porque se a gente não cumpre o que está no PDI, depois faz uma justificativa. Olha, houve um outro entendimento, mas o PDI reflete uma construção do momento, um processo de construção. A minha questão só é essa. Se houve um processo de construção, mas depois a própria universidade entendeu, olha, fizemos essa construção, no entanto, agora o entendimento é outro. Você faz depois a justificativa. Quando você for prestar contas do PDI, olha, a gente pensou num momento de construção, foi isso, mas nós executamos isso, e faz a justificativa, como acabou acontecendo com o PDI anterior. Olha, não foi cumprido, aí você tem que fazer uma justificativa. Por que você não cumpriu? Você pensou, lá em 2012, você pensou alguma coisa, mas quando foi em 2016, inclusive o PDI de 2012 foi aditado. Então por isso, professor Edilan, por isso a minha resposta é sim, porque aditamento de PDI é possível, né? E lembrando, né, nós somos as atrizes e os atores representando uma comunidade inteira que pode deliberar pela alteração. Então, com certeza, o planejamento não é estático. O que eu chamo a atenção eu acho que a palavra não é respeito, pode soar mal, mas assim, acho que uma consideração desse processo de construção e, novamente, uma entrega. Quer dizer, olha, chegamos a uma versão estável, que, claro, perfeito, ainda que a gente fizesse essa alteração, não vai estar perfeito. Inclusive, eu mesmo tenho várias considerações de coisas que deveriam estar, mas é o que nós conseguimos, como instituição, construir. E aí eu ainda já fiz algumas recomendações para a Proplan, que imagino que para o ano que vem, numa primeira avaliação desse ano de execução do PDI, já deveríamos trazer algumas considerações. Eu já tenho algumas considerações, né? Mas isso, imagina chegar agora, nesse momento, e dizer assim, olha, acho que devia ter mais indicadores. Pô, eu acho que tem, mas acho que agora é o momento, se você 2 anos de construção, chegar e dizer assim, olha, precisa ter um indicador. Poxa, passou esse momento. Que tal a gente amadurecer isso e trazer um outro momento de avaliação do PDI dentro do seminário que vai ser uma prática nos próximos anos, todo ano tem um seminário, e fazer as indicações. Estamos esclarecidos? Temos algum nível de consenso? Então, queridos, nós vamos entrar em regime de votação. Então, vou solicitar primeiramente a posição dos conselheiros que são favoráveis à aprovação. Então,
por favor, em regime de votação, os conselhos que são favoráveis à aprovação do PDI, conforme a indicação e as alterações feitas aqui mesmo no conselho, por favor, se manifestem. Os favoráveis. Favoráveis. Favoráveis à aprovação conforme as alterações pactuadas aqui durante a reunião. (28) Agradeço. Por favor, baixem as mãos. Por favor. Os conselheiros desfavoráveis, por favor, se manifestem. Desfavoráveis à aprovação. Não há. Abstenções, por favor. Abstenção. Uma abstenção. Então, está aprovado o PDI com as considerações que foram feitas e foram resumidas pelo professor Rogério. Quero agradecer enormemente. É difícil até agradecer. Esse é um processo que começou ainda na gestão anterior. Nós tivemos o envolvimento de toda uma comissão anterior. Depois houve uma reformulação das comissões. Muita gente entrou nesse processo e hoje chegamos aí a esse fim. Quero agradecer enormemente. Antes de iniciarmos a reunião, a professora Giliana tem uma proposição das datas para já a aprovação uma proposição sobre as datas. Já está aqui já, Juliana, as datas? Tá, tudo bem. Oi, querido. Não, nenhum problema. Por favor, você fala no microfone, professor. Você... Sim, a sua recomendação é extremamente importante. Passar por uma revisão completa. Isso. Na verdade, o documento que está aí, ele já foi diagramado, né? Aí o que é que vai acontecer? Vai para o Solano, agora o Solano já está sabendo disso, tá? Montar uma força-tarefa, aí ele já vai fazer, em cima do que a gente já tratou aqui, fazer a revisão dele, ponto a ponto, aí depois volta para a diagramação de novo, aí a gente tem um documento final. Obrigado. Professora Juliana, por favor. Voltamos ao ponto número 2 de pauta, tá certo? Retornando ao ponto da questão do edital para as de consulta, né, para as eleições de campo e dos diretores. Nós fizemos uma reunião rápida, né, a SEC Camp, e com a ajuda, né, de construção de um cronograma dos diretores, também juntamente aos diretores atuais, nós chegamos à seguinte proposta. O período de inscrição das chapas para composição das candidaturas seria 27 de novembro a 29 de novembro, né? A campanha 9 e 10 de dezembro, exatamente por ter uma quantidade de pessoas menor, né, do que o campus de Santarém. 11 de dezembro seria a eleição. 12 de dezembro, o período para recurso. 13 de dezembro, nós pensamos em ser a reunião para a homologação do consumo, sendo que o período de desincompatibilização daqueles que quiserem se candidatar e precisem se desincompatibilizar seria de 4 de dezembro a 11 de dezembro. Então, o período mínimo após a agenda, né, em que haverá necessidade da presença dos referidos diretores, e aí nós pediríamos, então, do dia 13 de dezembro, uma reunião do consumo extraordinária somente para isso. Homologação 16, do resultado? 16. Isso, 16, desculpa, 16 de dezembro. Tá ótimo. Homologação do resultado. Aí, no caso, no próprio dia 16, ou talvez no 17, se for o caso, a gente faz a convocação do colégio eleitoral, se for o caso. Tá? Se para os diretores de camp, né, que conhecem melhor a realidade dessa eleição, tiver bom, acho que temos as datas. Alguma consideração em relação a essa proposta? Conselheiro Edson, por favor. A minha dúvida, professor Hugo e demais conselheiros, é assim: a gente está ajustando o calendário pelas demandas que os diretores aqui apresentaram. O que a gente tem que deixar bem claro é que, assim,
a meu ver, né? Eu posso estar errado. Essa eleição para os campi não é para referendar o mandato dos atuais diretores. Podem ter candidatos que não estão aqui nesse momento que se sentirem prejudicados pela essa redução. Ah, o campus é pequeno, tem poucos professores, tudo bem. Mas, assim, primeiro que provavelmente nós teremos diretores que serão candidatos, ou seja, estão decidindo as regras. Segundo, que terão candidatos que não estão aqui. Então, assim, eu só quero... Não estou dizendo que eu sou contrário, mas a gente tem que olhar por esse lado, que eventuais candidatos podem se sentir prejudicados, ou até contemplados. Mas a gente tem que fazer essa análise jurídica do regimento da universidade, né? O senhor quer consideração que imagino que o edital vai ter um período de possível impugnação. É importante a gente pensar sobre isso. Eu acho que é difícil avaliar se a campanha é eficiente ou não. O professor Rogério, o Alan também está com Então, professor, se o resultado final das chapas homologadas é dia 5, que o período de campanha, então, pelo menos comece já a partir do dia 6, né? Que fique pelo menos 6 a 10. Não vejo problema quanto a isso. Pelo menos tem 5 dias aí, porque 2 dias, de fato, é muito pouco, né? Não dá nem para se promover um debate, uma roda de conversa entre os alunos, entre os técnicos dos campi. Como o Flávio falou, não dá nem para imprimir os votos, né, em 2 dias. Acho que nossa presidente, eu acho que a gente pode fazer essa antecipação para o dia 6, acho que não tem nenhum prejuízo, não é? E só para também fazer uma contestação, eu acho que essa tua fala, conselheiro Edson, ela não condiz. Quem tomou a decisão foi a comissão, não foram os atuais diretores, só para ficar claro com relação a isso. A gente os ouviu como ouviria qualquer outra pessoa, qualquer outro conselheiro. Nós pedimos, na verdade, um esclarecimento dos diretores de campo aqui presentes somente para relatar a realidade do campus. Em nenhum momento nós pedimos algum tipo de autorização ou algum tipo de... A participação deles, na realidade, não é decisiva, é apenas contributiva com relação à realidade do próprio campus que nós não temos condições de ter. Professor Cauã. Bom, vou fazer uma fala em resposta aqui ao conselheiro Edson, porque me senti, como se diz, eu senti que se dirigiu um pouco a mim também, a fala, né? Não, mas de maneira geral, não de caráter particular, mas de maneira geral. A gente apontou uma situação que nenhum instituto viveu, que é fazer eleição no período de definição orçamentária. Isso aqui, qualquer um que é gestor tem a noção que não é bom para a unidade acadêmica. Então, colocar isso como uma questão de defesa dos próprios diretores a respeito do mandato é, no mínimo, incoerente, e não me esperava isso de um conselheiro assim tão experiente aqui, né? Então, nesse sentido, a nossa fala foi para alertar, para não trazer prejuízos administrativos para as nossas unidades. E aproveitando também a oportunidade, eu já coloco aqui a minha não candidatura à direção nos próximos... Para essa eleição. A gente já está conversando lá no campus e já tem outros professores interessados a continuar. Então, nesse sentido, eu reforço o entendimento que quando a gente fez essa sinalização, é uma sinalização para manter da maneira mais ordenada possível as nossas unidades para o próximo ano, né? A gente sabe que a discussão orçamentária é uma discussão importante. Os institutos muitas vezes não têm sensibilidade a respeito das demandas dos campi, e nós como campi precisamos ficar organizados para que a gente garanta também a nossa posição. Muito obrigado a todos. Queridos, olha, vamos evitar os direitos de resposta, tá bom? Não houve nenhuma provocação aos diretores da sede, não houve provocação. Podemos, então... fazer a aprovação da minuta. Olha só, querido, voltamos, atenção, voltamos ao segundo ponto de pauta. Já houve uma discussão, faltou só o calendário. Há uma proposição apresentada pela Comissão Eleitoral de Consulta. Alguma
alguma sugestão? Temos uma proposição do conselheiro Alain. Foi acatada essa proposição de alteração da campanha para o dia 6? Foi acatada. Então, temos apenas uma proposição, que é a que está na tela, com a contribuição do conselheiro Alain. Alguma outra contribuição? Olha, para quem foi candidato, domingo vale. E vale muito. E vale muito, viu? Vale muito. Ai, ai, ai. Todos esclarecidos, podemos estabelecer a votação. Então, conselheira, não, por favor. Só lembrando que talvez nós tenhamos esquecido, não sei se será ponto para discussão ou alguma coisa da deliberação, mas a questão da segunda instância recursal da presidência SEC-CAMP. Então, há uma proposição de que a segunda instância seja realmente já diretamente o consumo. Alguma outra proposição? A presidência, a comissão quer manter a proposição anterior ou quer acatar essa recomendação já? Já acatamos a recomendação, professor. Então, pronto. Então, temos uma proposta só, única. Alguma outra consideração, queridos? Não. Então, queridos, atenção, em regime de votação, agora, para apreciação do edital de consulta para os diretores dos nossos campi fora de sede. Então, a proposta apresentada pela comissão de consulta já foi aqui alterada ao vivo. Então, essa é a proposta que está em tela, que é a alteração da segunda instância recursal e do calendário. Ok? Então, por favor, em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis a essa proposição, por favor, se manifestem favoráveis. Favoráveis, por favor. (23), pode baixar a mão. 24, por favor, baixem as mãos, por favor. Os desfavoráveis, por favor. Abstenções. Temos 2 abstenções. Então, assim, nós vamos encerrar a reunião. Quero agradecer muitíssimo à comissão eleitoral de consulta. Muito obrigado. Eu queria só fazer a seguinte recomendação para a gente pensar num encaminhamento. Assim, eu gostaria de não alterar o planejamento que a Aldin tem com relação ao PAINT 2020. Então, assim, eles contavam que teria CONSAD agora, mas o processo já chegou depois da convocação e nós já tínhamos optado por não fazer o CONSAD. Temos um CONSAD em novembro. Assim, de qualquer maneira, eu queria só alertar que os conselheiros, a gente já pode encaminhar via SEG esse pedido, e aí a gente vai conversando se há necessidade de trazer isso como ponto de pauta do CONSAD, tá? Mas eu creio que, porque esse momento é um momento de, pelo menos que eu entendi da provocação da Aldin, são demandas, assim como eles fizeram com as unidades, querem fazer com os conselhos. Então, eu quero depois ponderar com vocês se vai ser necessário trazer como ponto de pauta ou basta essa provocação agora, e os conselheiros ficam à vontade de enviar essas demandas para a SEG enviar para a Aldin as demandas dos conselheiros. Eu lembro claramente, o Vitor Moutinho pediu isso. Então, o Vitor Moutinho deve ter essa oportunidade, e outros que acharem que devem indicar áreas para a auditoria, e aí fazer o encaminhamento, inclusive com a justificativa que achar por bem, livremente. Isso será encaminhado para a Aldin para consideração, lembrando que a Aldin vai processar isso e vai trazer o PAINT para consideração do CONSAD. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada do fluxo, o nosso auditor-chefe Jackson vai me perdoando. Mas eu penso que assim que o PAINT esteja pronto, ele deve encaminhar para os conselhos para o conhecimento, e aí o conselho, se achar que precisa fazer alguma alteração, vai fazer as considerações necessárias. Tá?
Muito obrigado, bom descanso a todos, muito obrigado. Então amanhã não temos reunião, mas está marcada nossa reunião sexta-feira, né? Olha, podemos adiantar, sim. Vocês querem adiantar para amanhã de manhã? Essa reunião é apenas com os diretores de unidade, é uma reunião de planejamento, tá? Tanto unidade, sede, camp, tá? Aqui mesmo tá agendado, né? É trazer a reunião de dia 11 para amanhã. Pode ser? É porque não ia ser aqui, porque dia 11 tinha uma reunião, acho que do CTA aqui agendada. Aí o bom de ser amanhã que a gente adianta e já está agendado aqui para a reunião do conselho. Eu gosto de 8 horas, né? Eu sei que às vezes as pessoas vão fazer 8h30 e tal. Vamos começar 8 horas porque o assunto é longo. Aqui mesmo. Aí já estava agendado na agenda de vocês, tá certo? Amanhã de manhã aguardo os nossos diretores sede campus. Tudo bem, tá? O orçamento vai ser o segundo ponto de pauta, Jace, tá? Obrigado, queridos. Sérgio, obrigado. Gabriel, obrigado. A todos que nos assistiram, obrigado. Sucesso.